Existem certos movimentos que, volta e meia, se abatem, se lançam sobre a igreja de Jesus. E muita gente boa acaba enveredando por esses caminhos, na busca de uma novidade alvissareira, na busca de algum tipo de milagre rápido para mudar a realidade da sua congregação. Só que quando a gente sabe em quem a gente tem crido, quando a gente é fundamentado na palavra, quando a gente se lembra das sagradas letras que nos foram ensinadas desde a nossa tenridade, como Paulo fala a Timóteo, a gente não se deixa escorregar em qualquer casca de banana, a gente não se permite ceder a qualquer apelo, por mais forte que seja e mais embelezado e maquiado que pareça ser. E um desses movimentos que já há alguns anos tem feito estragos irremediáveis na igreja de Jesus é o que nós chamamos de Evangelho da Prosperidade ou Teologia da Prosperidade. É o meu tema dessa manhã. Meu tema para essa manhã é abrindo os olhos para a teologia da prosperidade. Abrindo os olhos para a teologia da prosperidade. Atente para essas frases que eu vou citar agora. Ser pobre é sinal de pecado. Se nós agradarmos a Deus, nós seremos inevitavelmente ricos economicamente. Deus quer que os seus filhos usem as melhores roupas, dirijam os melhores carros e tenham o melhor dessa terra. Basta pedir por aquilo que queremos ter. Você concorda com essas frases? Por mais absurdas que elas pareçam, elas já foram ditas um dia. São frases que foram faladas por homens que eu e você conhecemos. Os representantes da chamada teologia da prosperidade. E todas essas declarações expressam muito bem o que essa falsa teologia ensina. A teologia da prosperidade é uma ameaça crescente ao cristianismo verdadeiro, ao evangelho bíblico. Essencialmente, esse falso ensino diz que Deus existe para abençoar materialmente aqueles que a Ele clamam. Deus separou um povo para si, para honrar esse povo econômica, financeira e materialmente, e que se você é um cristão genuíno e verdadeiro, você terá que desfrutar do melhor que essa vida tem para lhe oferecer. Os líderes dessa forma distorcida de cristianismo alegam ter a fórmula mágica para se conquistar a grande riqueza material. E ao invés de pregarem as riquezas espirituais, da paz com Deus, da salvação por Jesus, eles dizem que o objetivo dessa vida abundante que Cristo nos fala em João capítulo 10 é de fato nos enriquecer fisicamente. Alguns nomes, alguns expoentes desse falso evangelho, você conhece todos: missionário R.R. Soares, bispo Macedo, apóstolo Valdemiro, apóstolo Estevão Hernandes da igreja Renascer, pastor Silas Malafaia, pastor Marco Feliciano, deputado federal, apóstolo René Terra Nova, ex-batista e um dos líderes do G12 no Brasil. Apóstolo Estevão Hernandes, líder da igreja Renascer, juntamente com a bispa Sônia Hernandes, sua esposa, ele foi descoberto como possuidor
de uma frota de carros importados. Isso já tem alguns anos. Uma garagem repleta dos carros mais caros e incrementados que se podia ter. E sabe qual foi a resposta dele? Não estou fazendo nada diferente do que Jesus já fez. Como? E ele respondeu: Jesus, quando entra em Jerusalém, ele entra montado num jumentinho. E o jumento era o maior, melhor e mais sofisticado meio de transporte da época. Portanto, se Jesus tinha o melhor, ele quer que seus filhos também tenham o melhor. Cara de pau, hein, pastor Antônio? Cara de pau. Até porque, cá para nós, algumas coisas sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Primeiro, que o jumentinho nem dele era. Estão lembrados da história? Ele manda os discípulos irem em um lugar onde aquele animal de montaria já estava amarrado, e eles diriam para aqueles homens que eram os donos: o mestre pede que peguemos esse animal. Não era dele. E segundo, que o jumento não era o meio mais sofisticado de transporte, não, era o cavalo. Mas o cavalo era usado apenas pelos romanos, os que detinham o poder econômico. Os judeus, de modo geral, usavam uma jumentinha porque era o meio mais simples. Então as pessoas querem fazer umas interpretações forçadas da palavra para poderem garantir os seus privilégios. Essa é que é a verdade. Estes pregadores megalomaníacos, porque eles têm mania de grandeza, eles enfatizam a eficácia poderosa das palavras de fé. Por que é que toda hora você vê esses indivíduos dizendo: eu declaro isso, eu declaro aquilo? Porque eles creem na chamada teologia da confissão positiva. O que você diz com os lábios tem muito poder, e isso pode determinar a bênção ou a desgraça. Então eles creem piamente que aquilo que eles falam pode se materializar em forma de milagres, e eles precisam reivindicar algo pela fé. Então é muito comum que R.R. Soares diga: eu determino, eu ordeno, eu declaro. Irmãos, irmãs, nós somos seres criados, finitos, limitados, mortais. A criatura não pode ordenar nada ao Criador. Quando meu filho, que está ali atrás agora, chega para me pedir alguma coisa, como é que ele faz? Há todo um ritual. A gente que é papai já sabe, né? Ele chega cheio de agrados, mimos. Ele está numa fase que ele não quer muito abraço, ele não quer muito beijo, está meio arisco, meio cabreiro, né? Mas nessa hora ele chega perto, ele senta do lado. E aí, pai, tudo bem? Tudo legal? Pai, foi tudo bem. Pai, rola um açaí agora aí? E é claro que, se ele sabe pedir, ele vai ganhar. Mas se ele chega assim: ei, ô velho, quero um açaí agora. Um mês sem açaí para ele. Um mês. Porque filhos não podem exigir dos pais nada. E nós somos como filhos diante desse Pai Celestial. E um filho pede suplicando, um filho pede de modo humilde e simples. E os teólogos da prosperidade fazem o total oposto. Exigem, declaram, ordenam, determinam, como se Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, fosse o mero serviçal dos nossos desejos egocêntricos. Está tudo errado, irmãos. Na verdade, a teologia da prosperidade não é nova. Ela não é nova. Ela é milenar. Ela é antiga e remonta à origem da humanidade. É um retorno ao paganismo.
aquele modo de viver a religiosidade baseado na troca com os deuses. O que é que os antigos faziam e muitos povos ainda fazem hoje? Nós vamos agradar a divindade ou as divindades por meio de ofertas, sacrifícios, e alguns ofereciam os seus próprios filhos no fogo para serem queimados, como os povos de Canaã, antes de Israel chegar ao meio deles, para assim obterem os seus desejos mais íntimos. A teologia da prosperidade é uma ressurreição do paganismo antigo, onde você dá para Deus, para Ele te devolver numa proporção muito maior. É uma religião de barganha, de câmbio com Deus, onde você dá do que tem e até do que não tem, como alguns desses grupos que pregam a necessidade de se fazer sacrifício, e o cara está endividado, mas ele pega o salário do mês dele todinho e ele dá. Ele não dá por amor, ele dá porque ele quer receber muito mais. Então, essa atitude pagã está no meio da igreja hoje, em que a gente tenta comprar o favor de Deus, a misericórdia do Senhor, por meio de doações, por meio de contribuições, por meio de sacrifícios pessoais. E é isso que o evangelho da prosperidade é na prática: uma religião de barganha com Deus, onde você serve a Deus pelo que Ele pode dar a você, e não por amor. E qual é o resultado concreto? Centenas, milhares de pessoas decepcionadas com esse Deus. Não com o Deus da palavra, não com o Deus das Escrituras, mas com esse Deus criado à imagem e semelhança do homem, esse Deus que tem que ser doador, esse Deus que tem que ser abençoador, porque senão Ele não é Deus. Um problema na sua vida representa o fato de que há alguma coisa errada na sua fé. E muita gente deixa de crer em Deus pela visão errada que lhe foi transmitida, nessa busca desesperada por riquezas. Deus é anunciado como aquele que fez promessas na Bíblia de que abençoaria os pobres e os faria ricos. E essa teologia da prosperidade, ela encontra muito espaço onde a pobreza prevalece, porque todo mundo quer vencer na vida, todo mundo quer galgar degraus na escala do sucesso econômico. É por isso que os lugares mais miseráveis, mais pobres, de maior carestia econômica, são um campo fértil para esse tipo de teologia. Olhe como a Igreja Universal do Reino de Deus tem prosperado lá na África. Teve até uma confusão recente na Angola. Se rebelaram contra os domínios de Bispo Macedo, para que de fato a igreja angolana pudesse ser independente, porque se percebeu o quanto estão sendo explorados há anos. E aí tem uma jogada meio política que não tem como não falar, né? A tentativa de jogar para lá o Marcelo Crivella, Bispo Marcelo Crivella, como embaixador do Brasil na Angola. Por que logo na Angola? Porque lá ele não vai representar interesses do Brasil, ele vai representar na Angola os interesses da Igreja Universal do Reino de Deus. Essa é que é a verdade. Não vê quem não quer ver, irmãos, não vê quem não quer ver isso aí. Então vamos lá, vamos voltar para cá. A Igreja Universal do Reino de Deus, ela prosperou abundantemente no continente africano e em nosso país, porque nós temos nesses lugares uma imensa maioria populacional à espera de uma chance de superar os seus problemas financeiros. Tais pessoas dão o pouco que têm e até o que não tem, pegam dinheiro emprestado para doar, fazem empréstimos bancários para doarem.
ficam ali depois presos, acorrentados financeiramente, mas tem que cumprir o voto de fé, porque se não for assim, não serão devidamente abençoados. Agora, o que é que a palavra nos ensina acerca dessa teologia? Nós vamos começar agora a ver vários textos sobre isso. Vamos lá? Primeiro texto dessa manhã, Lucas capítulo 16, verso 13. Marque aí na sua Bíblia. Lucas capítulo 16, verso 13. Vamos lá. Lucas 16, 13. Olha o que diz: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. A parte mais importante, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Quero repetir isso. Vocês, meus irmãos, vocês que estão em casa, não podem servir concomitantemente, simultaneamente, ao mesmo tempo, Deus e ao dinheiro. O dinheiro é para ser usado em prol do reino, para abençoar vidas, e não para engrandecer o seu nome de uma tal forma que você seja possuído por ele. Aliás, essa é uma pergunta digna de ser feita. Você possui dinheiro ou você é possuído por ele? Outro texto, Mateus 19, 24. Mateus 19, 24, olha o que diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Esse texto é muito usado pelos pregadores da prosperidade para gerarem no meio dos seus fiéis uma espécie de desapego material e físico, para que as pessoas contribuam sem estarem atreladas ao dinheiro. Só que aquilo que eles exigem dos fiéis, aquilo que eles impõem aos fiéis, não é o que eles vivem, não é o que eles experimentam. Quer ver só? Por exemplo, um desses pregadores, um desses líderes, recentemente movimentou uma grande campanha para comprar um jato de 65 milhões de dólares. 65 milhões de dólares. Porque, segundo ele, por ser uma personalidade de nível mundial, ele estava sendo impedido de fazer a obra do Senhor por ter que recorrer a aviões normais, e ele carecia de maior agilidade, então deveria ter um jatinho particular para que ele pudesse ser mais rápido no seu trabalho missionário. E os seus ouvintes, continua ele, poderiam ter o mesmo que ele, basta que creiam e sejam generosos para contribuir, que assim como ele está comprando o seu jatinho, os fiéis também poderão comprar o seu jatinho também. Vocês se lembram, há poucos anos, daquele escândalo que foi aquela campanha de Silas Malafaia com aquele pregador Mike Murdock, um pregador da prosperidade norte-americano. Silas Malafaia profetizou juntamente com Mike Murdock que todos aqueles que contribuíssem com aquela campanha, que também era para comprar um jatinho particular para ele, iriam ter uma bênção sem medida nos próximos anos, baseado naquilo que contribuíram. Ele deu uma profetada para milhões e milhões de pessoas no seu programa matinal de sábado. Marco Feliciano, em 4 anos como deputado, ele quadruplicou o seu patrimônio.
Ele faz um tratamento de pele à base, escute, de gel de ouro. Gel de ouro. Fez agora um tratamento dentário de R$200 mil. R$200 mil. Às custas de quem? Do dinheiro dos contribuintes e também dos fiéis que investem nele como pastor, porque ele tem uma igreja que lhe pertence. O apóstolo Estevão Hernandes, que eu falei aqui, que é dono de uma frota de carros importados, foi descoberto que ele tem um aras. O que é um aras? É um local de criação de cavalos de raça, cavalos árabes, cavalos importados, cavalos caríssimos. O que um pastor, irmãos, quer com aras? Que estilo nababesco, opulento, pródigo de vida é esse? O que isso tem a ver com um pastor de almas? Eu estava em Campos do Jordão, aí fiz uma viagem de trenzinho lá, que tem um passeio lá deles de trenzinho, e de repente o guia falou assim: para tudo agora. Aí ele apontou para a nossa direita uma mansão luxuosa. Aí ele falou aqui assim: vocês sabem de quem é aquela mansão? Com mais de 15 banheiros, mais de 20 quartos. Aí ele falou: Silvio Santos, não. Faustão, não. Luciano Huck, não. Ninguém vai acertar. Aquela é a mansão do Bispo Macedo. Em Campos do Jordão, uma das áreas mais nobres do país. Como é que ele conseguiu isso? Ele tem uma casa em Miami, escute isso, onde há um elevador que sobe o seu carro e deixa o seu carro na porta da sala. Entende o que é isso? Ele mora no 20º andar, mais ou menos, e o carro vai lá do térreo até a porta da sala. Irmão, isso é uma vergonha. Isso é um disparate. Esses homens estão completamente contrários àquilo que Jesus representou. A realidade, escute isso, é que 71% da população mundial vive com menos de $10 por dia. 71% da população mundial vive com menos de $10 por dia. Isso dá uma média de R$50, dando no final do mês cerca de R$1.500. E é justamente esse povo, esses pobres miseráveis, os maiores explorados pela teologia da prosperidade. Essa é a verdade. Vamos para algumas admoestações bíblicas, vamos lá? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3. Vamos lá. Aqui está se falando dos pastores, dos bispos, das qualificações para se exercitar o ministério. Aí diz assim, ó: não deve ser apegado ao vinho, beberrão, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado a quê? A quê, irmãos? Ao dinheiro. Ganancioso, ambicioso, que em tudo vê uma oportunidade de ganho e de lucro desonesto. Outro texto, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Olha o que diz lá: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13, 5.
Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. É claro que todos nós queremos crescer, e temos que crescer, trabalhar por isso, estudar para isso. Mas eu não posso olhar ao meu redor para a vida do meu irmão e querer copiar o estilo de vida dele, porque isso não me foi garantido por Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Uma curiosidade: você sabia que Jesus falou muito mais sobre o dinheiro do que sobre questões sexuais? Sabia disso? A gente hoje inverte isso, né? A gente fala de uma série de tabus sexuais na igreja, de uma série de questões referentes a uma sexualidade doentia, importante, é claro. Mas a gente não olha para os outros pecados, como o pecado da cobiça, da ganância, da ambição. A gente deixou isso de lado. Jesus tocou muito mais no aspecto das questões financeiras do que no aspecto das questões da sexualidade humana, porque ele sabia que aí está de fato a fonte de todos os males. Lucas capítulo 12, versículo 15, olha o que diz. Lucas capítulo 12, versículo 15. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Há pessoas que morrem acumulando e não desfrutam do que têm, e não abençoam ninguém. E jamais você presenciou a seguinte cena: o carro fúnebre levando o corpo do cidadão no caixão e atrás um caminhão com todas as riquezas dele. Você nunca viu isso? A não ser os faraós do Egito, que enterrava até as mulheres com eles. Não era mole ser mulher de faraó não, viu? O negócio era pesado. Tinha que seguir o cara literalmente até na morte. Fora isso, não existe. Porque nós não levamos para o céu nada que possuamos nessa terra. E Mateus 6,19. Mateus 6,19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. E aí então, eu entro num outro aspecto. Nos 5 erros mais cometidos pelos teólogos da prosperidade, e que a gente comete também. Entenda o que eu vou te dizer. Entenda o que eu vou te dizer. A ideia de bênção no Velho Testamento, no período que vai antes de Jesus, não é a mesma ideia de bênção no Novo Testamento, o período que segue depois de Jesus. Bênção para o judeu era uma bênção integral, que envolvia sobretudo a prosperidade física. Como é que você dizia que um homem judeu era abençoado? Pelos filhos que ele possuía em abundância, pelas terras, pela saúde. Daí o dilema de Jó. O livro de Jó vem quebrar essa ideia. Por quê? Porque quando os amigos de Jó veem que ele perdeu a família, ele perdeu os bens e ele perdeu a saúde, qual foi a primeira ideia? Está em pecado. Você tem pecado encoberto na sua vida, Jó. E o livro de Jó entrou no cânon sagrado. Deus permitiu que ele viesse até nós hoje, para que nós pudéssemos quebrar esse falso entendimento do que é ser uma pessoa realmente próspera.
Então, para o Velho Testamento, a ideia de bênção estava ligada à matéria, a algo físico, algo concreto, algo que se podia tocar, ver. Já no Novo Testamento, qual é a palavra que nós temos lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3? Bendito nosso Deus e Pai, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A ideia é de uma felicidade íntima, a ideia é de uma realização interior, a ideia é da própria presença de Deus como bênção. E aí você vai ter um Paulo da vida, que disse: eu aprendi a ter fartura e a passar por necessidade, a viver com sobra e na escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós temos que distinguir isso. Vamos lá então. Primeiro erro que a teologia da prosperidade comete: eles pegam o pacto abraâmico. O que é o pacto abraâmico? É quando Deus chama Abraão para si, e ele fala para Abraão: farei de ti uma grande nação, e eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Em que sentido Deus falou isso? De que todo aquele que seguisse a fé de Abraão seria rico economicamente, materialmente? Não, irmãos. A bênção é a vinda de Jesus. A bênção é a manifestação de Cristo na vida daquele que crê. É a nova vida que ele recebeu do céu. Vamos ver isso? Abre aí, Gálatas capítulo 3, verso 14. Gálatas capítulo 3, verso 14. Gálatas 3, 14. Diz assim: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão, que está lá em Gênesis 12, chegasse também aos gentios, a nós. E que bênção é essa? Está aqui: para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. A bênção de Abraão é a presença do Espírito na vida daquele que crê. Então, os teólogos da prosperidade vão pegar promessas do Velho Testamento e, de um modo muito forçoso, eles vão tentar encaixar na vida debaixo da graça. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Segundo erro, eles dizem que quando Jesus morreu, a sua expiação ou a sua morte foi para nos tirar da pobreza física, foi para nos tirar da pobreza material. Aí eu fico pensando no seguinte: então a morte de Jesus não valeu, por exemplo, para o apóstolo João, que morreu isolado numa ilha, a ilha de Patmos. A morte de Jesus não valeu para Pedro, não valeu para Paulo, que foram mártires do cristianismo. Não valeu para tantos homens de Deus do passado, como John Wesley. John Wesley, fundador da igreja metodista, ele morreu possuindo para si apenas a muda de roupa do seu corpo. Um homem que sentou em mesas com a rainha da Inglaterra, com as maiores autoridades da Europa, mas morreu possuindo apenas a roupa do seu corpo. Então o sacrifício de Cristo não valeu para esses homens. Vamos lá então? Olha o que diz aí, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Eu acho, irmãos, esse texto fantástico. Por favor, se você puder anotá-lo aí, grifá-lo aí, faça isso. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, Ele é o Senhor dos céus e da terra, é o dono de tudo que há,
Salmo 24, verso 1: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem o quê? Ricos. Ricos em que sentido? No sentido espiritual, no sentido da graça de Deus, irmãos. Porque Paulo está falando aqui que essa igreja, sendo pobre, ela deu do que não tinha para abençoar outros. Isso é riqueza. Deixa eu te colocar uma coisa aqui de modo claro. Você que está aqui sentado me ouvindo, você está acima da média populacional no mundo. Você recebe mais do que você precisa para viver. E o que você recebe, e o que você tem, não é só para você, para encher o seu estômago, para te tornar uma pessoa apresentável socialmente. O que você tem ganhado e recebido é para abençoar pessoas também. Principalmente isso. Principalmente isso. A gente não pode se esquecer dessa palavra. Outro problema da teologia da prosperidade. Eles afirmam que o cristão ele tem que doar para obter compensação financeira da parte de Deus. Eu não dou porque eu amo a Jesus, eu não dou porque eu quero abençoar o reino, eu dou porque eu tenho que receber. E aí tu vai ver, sabe o que? Um monte de crente descarado, que se deixou enganar por esses movimentos falsos, tentando recobrar na justiça dízimos que foram depositados. Tem um monte de casos aí. Tem agora até uma atriz aí famosa aí, uma modelo, não sei se é Andressa Surak, o nome dela, reclamando que foi explorada pela igreja e deu milhões e está tentando reaver. Bem feito para ela, bem feito, porque ela deu para ganhar mais, ela deu para receber mais, ela não deu por amor, por misericórdia. Porque quando eu entrego por amor, eu não estou nem aí com o que vai acontecer. Eu sei que é Deus que vai gerir aqueles recursos. E se as pessoas administrarem de modo errado, o que eu tenho que fazer? Eu me afasto daquele movimento, me afasto daquele grupo e deixo para Deus as consequências com esse povo. Acabou. Então vamos lá. Marcos capítulo 10, 29 e 30. Marcos capítulo 10, 29 e 30. Respondeu Jesus. Olha que coisa linda, irmãos. Esse texto é lindo. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Como? Financeiramente? Economicamente? Ele responde: já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Sabe o que Jesus está falando? Quando a gente abandona esse apego à matéria, ao físico, quando a gente permite que não seja mais o dinheiro ou as posses os nossos deuses, a gente vai ganhar em matéria de irmandade, de amizades, de hospitalidade, a gente vai ganhar em matéria de riquezas espirituais 100 vezes mais, já nesse mundo, e muito mais no mundo vindouro. Sabe o que isso representa para mim e para você? Nós temos uma família mundial, essa família se chama Igreja de Jesus, e ela é a maior riqueza que nós podemos possuir, fazermos parte da família de Deus. Isso é bênção, irmãos. Eu fico pensando como é que é essa vida, né, irmãos? Como é que é essa vida? Olha que coisa linda. Sou carioca. Nunca na minha cabeça eu pensei que iria morar no Nordeste.
Minha ideia da Bahia é que só tinha macumbeira aqui. Minha ideia da Bahia é que isso aqui era só sertão. Tanto é que quando eu recebi um convite para pregar a primeira vez aqui, em Teixeira, olha o tema que me deram: água viva no sertão. Falei, meu Deus do céu, só vai ter mandacaru naquele lugar, só vai ter cacto, só vai ter solo rachado. E hoje eu estou na Bahia, pastoreando uma igreja onde eu tenho muitos amigos, com a minha filhota tendo se casado com um membro desta igreja, me dando minha primeira netinha, e a gente não consegue dar conta de tanta felicitação, de tanta palavra de saudação que a gente recebe. E eu falei, Lu, isso aqui é amor, Luciene, isso aqui é graça, isso aqui é misericórdia. E hoje à noite eu vou estar fazendo a comemoração dos meus 25 anos de casamento aqui com vocês. 25 anos de casamento aqui, à noite, com vocês. Isso é um privilégio, isso aqui é riqueza, irmãos. Isso que é presente, isso que é dádiva, isso que é ganho, é cumprimento da palavra de Jesus. Estou sem um tostão furado no bolso hoje, mas estou bem, estou alegre, estou contente. Qualquer coisa eu peço para a Neta ali um dinheiro emprestado ali, que ele me dá na hora também. Paga meu almoço depois. Ele sabe que ele paga. Quarta verdade, ou melhor, quarta mentira afirmada pela teologia da prosperidade: dizer que a fé é uma força que se gera dentro de você, e que sem ela você não chega a lugar algum. Escute isso: a fé é uma força que se gera dentro de você. Já viu a palavra? Os caras vêm e dizem assim: tem que ter fé, faça valer a sua fé. Ah, pastor, mas eu criei e não ganhei. É porque você não teve fé. É fácil, né? A responsabilidade é sua. Se você não ganhou, é porque a fé genuína você não a fez brotar. Primeira coisa, irmãos, olha aqui para mim, se liga aqui. Quem é que dá fé? Deus. Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 8. Eu não gero fé, eu não broto fé. Qual foi o pedido dos discípulos? Senhor, ensina-nos a orar, ajuda-nos na nossa incredulidade. Nós não cremos, Senhor, nós não confiamos, ajuda-nos. Olha o que diz. A gente tem uma maneira errada de compreender esse texto, hein? Se liga nisso aqui: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. O que é que não vem de vocês, que é dom de Deus? Não é a graça, e não é a salvação, é a fé. É esse o sentido do texto. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto, a fé, não vem de vocês, é dom de Deus. Quer dizer que até para crer em Jesus, foi Deus que colocou essa fé salvadora no seu coração. E essa fé, para continuar a depender dele no dia a dia e não fraquejar, vem do próprio trono da graça de Jesus. Então que negócio é esse de que eu tenho que gerar fé? Eu não gero fé, eu recebo fé do Senhor Jesus. Está fraquinho? Senhor, me ajuda. Me ajuda na minha incredulidade. Eu não consigo crer que isso é capaz de acontecer, mas aumenta a minha fé, sim. E por último, a quinta mentira pregada pelo Evangelho da Prosperidade, onde eles afirmam que a oração é uma ferramenta para forçar Deus a conceder a prosperidade. Aí eles se baseiam naquela palavra,
que está lá em Tiago. Nada tendes porque não o quê? Pedis. Só que Tiago não para aí. Tiago vai falar outra coisa. Vamos lá. Tiago capítulo 4, versos 2 e 3. A gente nunca pode ler um texto, irmãos, pela metade. Ou parcialmente. A gente tem que lê-lo na íntegra. Olha só, presta atenção. Tiago 4, 2 e 3. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Legal. Mas olha o que diz. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Escuta o que eu vou te dizer aqui, para você nunca mais esquecer isso. Quando eu era menino, na fé, garoto, eu ouvi várias vezes as pessoas dizerem assim: cuidado com o que você pede para Deus, cuidado, porque Deus pode te dar e você pode não estar preparado para receber a bênção, e aquilo que você ganhou vai gerar maldição para você. Primeira coisa, a Bíblia diz que a bênção do Senhor não gera dores. Está ligado nisso? A bênção do Senhor não gera dores. E segunda coisa, Deus não é menino para ceder aos meus caprichos, para não aguentar a minha imposição, a minha forçação de barra e me dar o que eu estou pedindo, porque Ele não aguenta mais ouvir a minha voz. Deus não tem compromisso com orações egoísticas. Eu vou repetir: Deus não tem compromisso com orações egoísticas. Eu falei algo aqui na última semana, eu quero repetir. Santo Agostinho, líder da igreja entre os séculos 4 e 5, ele disse o seguinte: tão somente ame a Deus, e você poderá pedir tudo o que você quiser. Olha o que ele fala: tão somente ame a Deus, e você poderá pedir tudo o que você quiser. É verdade, sabe por quê? Porque quem ama verdadeiramente a Deus não vai pedir nada para o seu deleite egocêntrico. Quem ama realmente a Deus vai pedir coisas que sejam de interesse para o reino. E até naquilo que aparentemente é para lhe abençoar pessoalmente, ele sabe que o que ele recebeu ele vai compartilhar, porque o que ele tem não é dele, é de Deus, e ele vai usar para a glória do Senhor sempre. Então, quando você ama Jesus, você pode pedir o que você quiser, porque tudo o que você pedir vai estar dentro do propósito eterno de Deus para a sua vida e para o mundo. Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo. Diante de tudo isso que nós falamos aqui, daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê por meio da mídia eletrônica, a gente pode dizer: pastor, todas essas igrejas são do diabo, né? Essas igrejas todinhas, esses pastores todinhos, vai todo mundo para o inferno, queimar com capeta. Cuidado, cuidado. Dwight Moody fala uma coisa interessante, o grande pregador do século XIX. Olha o que ele fala, se liga aí. Já se diz que haverá 3 coisas que nos surpreenderão quando chegarmos no céu. A primeira, encontraremos lá muitos que não esperaríamos encontrar. A segunda, não encontraremos lá alguns que esperávamos encontrar. E a terceira, e talvez a mais surpreendente,
nós mesmos nos encontraremos lá. Por que isso é surpreendente? Porque quando a gente se conhece bem, quando a gente é humilde, quando a gente é simples de coração, irmãos, a gente sabe que a gente não vale $1 furado. A gente não presta. Padre Fábio de Mello, a quem eu admiro tanto pela sua inteligência, ele tem uma música em que ele diz que o homem é bom. Não, irmãos, o homem é mau. O homem não é bom, coisa, irmão. Bom só tem um que Jesus falou, é quem é Deus. Por que me chamas bom? Só há um que é bom, é meu Pai que está no céu. Então o fato da gente estar no céu vai ser de fato um milagre, porque a gente não merece estar lá. Então cuidado quando você tenta por conta própria determinar quem vai estar no céu e quem não vai estar. Não é você que manda nisso, é o Espírito de Deus. E a salvação é pela graça. E graça é favor imerecido. Há muita gente que você nem suspeita, mas que vai se assentar na mesa do Cordeiro. E muita gente que você tem como certa, que não vai estar lá. Então há muitas igrejas hoje pregando o evangelho distorcido, sim. Muitos fiéis, muita gente incauta, descuidada, sendo enganada, sim. Só que essas coisas, irmãos, para Deus, são totalmente diferentes do que são para nós. Porque a gente se prende ao espírito da letra. Deus olha para o coração. E há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não pode desprezar jamais. Jamais. Por isso que Jesus fala que há últimos que serão primeiros e há primeiros que serão últimos. Que Deus nos abençoe e nos proteja, irmãos, de todo engano da fé. Mas que ao mesmo tempo Deus nos livre de qualquer julgamento precipitado que tente determinar quem é dele e quem não é dele. Quando eu falo de Silas Malafaia, quando eu falo de R.R. Soares, quando eu falo de Marco Feliciano, eu estou falando de aspectos negativos à luz da palavra. Mas se eles vão estar com Deus, é o Senhor que sabe. Não sou eu, porque não fui eu que morri por eles. Foi Jesus. E isso basta. Amém, meus irmãos?